Por que algumas pessoas parecem ter uma conexão natural com o mundo espiritual? Não é sorte, nem mistério. Elas possuem algo que a maioria de nós não entende direito, uma sintonia íntima com as leis universais. A verdade é que existe uma razão profunda e real para isso, e vai contra tudo que você imagina. Muitas vezes, a resposta não está em rituais complexos, mas em algo bem mais simples e acessível, se você souber onde olhar. Nesse vídeo, vamos desvendar os segredos que explicam como algumas pessoas conseguem se conectar com o plano espiritual de maneira tão fluida, e você vai descobrir o que pode fazer para alcançar essa mesma facilidade. Prepare-se, porque a resposta vai mudar tudo o que você pensava sobre espiritualidade. Diferença de inclinação espiritual. João sempre sentiu uma atração inexplicável por temas espirituais. Desde jovem, ele se perguntava sobre a vida após a morte, as leis do universo e o que acontecia com as pessoas depois que partiam. A busca por respostas o levou a um caminho diferente de muitos de seus amigos, que estavam mais focados em questões materiais e cotidianas. Ele sentia que havia algo além, algo profundo que precisava ser descoberto. Essa inclinação, que parecia natural, era o reflexo de um espírito com uma trajetória de evolução mais avançada, um espírito que já havia atravessado muitos desafios e agora buscava compreender mais a fundo as leis universais. Ao longo dos anos, João percebeu que as respostas pareciam surgir com mais clareza para ele do que para outros. Quando conversava sobre espiritualidade com seus amigos, ele notava que suas palavras tocavam as pessoas de forma mais intensa, que elas se sentiam tocadas pela sabedoria que ele conseguia transmitir. Ele começou a entender que isso não era uma coincidência, mas uma consequência direta de seu caminho evolutivo. Espíritos mais evoluídos possuem uma sintonia mais fina com as leis da vida e, portanto, podem perceber realidades espirituais de maneira mais clara. Isso não significa que os outros não tenham a capacidade de despertar para a espiritualidade, mas que a inclinação natural de cada um pode ser diferente. João também refletia sobre a jornada de outros espíritos e percebia como as experiências passadas influenciavam essa inclinação. Ele soubera de casos em que pessoas que haviam vivido de maneira egoísta ou materialista em encarnações anteriores encontravam dificuldade em se abrir para o espiritual. Era como se um bloqueio interno impedisse a percepção dessas verdades mais profundas. Já aqueles com uma trajetória mais voltada ao altruísmo, à bondade, ao perdão, sentiam-se mais à vontade para abraçar o que é espiritual. Ele entendeu, então, que a inclinação espiritual é algo que vai além do mero interesse ou curiosidade. Ela está diretamente ligada ao grau de evolução do espírito e ao que ele vem cultivando ao longo de suas existências. Condições psíquicas e emocionais favoráveis. Maria sempre foi uma pessoa tranquila, com uma mente serena e uma natureza profundamente compassiva. Ela nunca teve grandes tumultos internos e sempre buscou manter seu equilíbrio emocional. Isso a tornava diferente de muitos ao seu redor, que viviam presos ao estresse e à ansiedade do dia a dia. Para ela, as questões espirituais não eram apenas um interesse, mas uma vivência diária, algo que fluía naturalmente em sua vida. Esse equilíbrio interno a tornava mais aberta e receptiva às manifestações do mundo espiritual, como se uma porta invisível estivesse sempre à sua frente, aguardando ser aberta. À medida que Maria se aprofundava em sua jornada espiritual, ela começou a perceber que sua calma e estabilidade emocional eram, de fato, facilitadoras do seu progresso. Amigos e familiares sempre a procuravam para conversar sobre questões profundas, pois sentiam que ela possuía uma sabedoria tranquila. Ela entendia que a mente tranquila e o coração em paz eram essenciais para perceber os sinais espirituais, como se os espíritos se conectassem mais facilmente com aqueles que estavam em harmonia consigo mesmos. Esse estado emocional de paz, sem as inquietações da mente, criava um campo favorável à conexão espiritual. Maria também compreendeu que o processo de autoconhecimento era crucial para criar essas condições favoráveis. Ela observava que, quando a mente estava ocupada com rancores, medos ou inseguranças, o acesso ao plano espiritual ficava embaçado, como se uma névoa encobrisse tudo. Por outro lado,
Quando se sentia centrada, as mensagens e a intuição fluíam com mais clareza. A paz interna, o perdão e a capacidade de deixar para trás as mágoas ajudavam a limpar as energias e a abrir caminhos para uma comunicação mais próxima com os espíritos. Isso a fez entender que a verdadeira conexão espiritual está profundamente relacionada à saúde emocional e psíquica de cada pessoa. A prática e o exercício espiritual. Ricardo, desde cedo, soubera que a espiritualidade não era algo que acontecia apenas nos momentos de meditação ou nas horas solenes. Ele entendia que, para manter uma verdadeira conexão com o plano espiritual, era necessário estar em constante prática. Cada manhã, antes de sair para o trabalho, ele fazia sua oração, agradecendo e pedindo proteção. À noite, reservava um tempo para refletir sobre suas ações do dia e buscar melhorias. Ele sabia que não bastava ser espiritualista de vez em quando, mas que deveria se esforçar todos os dias para fortalecer sua ligação com os espíritos. O simples ato de pedir e agradecer se tornava uma ponte viva entre ele e o além. Ao longo dos anos, Ricardo percebeu que a disciplina em sua vida espiritual fazia toda a diferença. Ele não via a prática espiritual como uma obrigação ou algo entediante, mas como um exercício de autodescoberta e evolução. Seu coração se abria mais a cada prece e sua mente se acalmava a cada meditação. Ele compreendeu que as práticas espirituais não eram apenas palavras ou gestos, mas uma forma de reeducar sua alma. E ao dedicar tempo diário a essas práticas, ele não só aprimorava sua conexão com o mundo espiritual, mas também se tornava uma pessoa melhor, mais centrada e tranquila. O exercício constante e sincero do bem também ajudava Ricardo a fortalecer sua prática espiritual. Ele procurava, sempre que possível, fazer o bem ao próximo, não só em palavras, mas também em atitudes. A ajuda aos outros, a dedicação à caridade e a prece em favor de quem estava em sofrimento se tornaram parte de sua rotina. Ele sabia que, ao praticar a bondade, estava treinando seu espírito, criando canais de luz que se abriam para ele e para os outros ao seu redor. Cada ação altruísta alimentava a sua conexão com os espíritos, proporcionando-lhe uma maior sintonia com as leis universais. Agora que você conhece os fatores que explicam por que algumas pessoas parecem estar mais conectadas à espiritualidade, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Está pronto para dar o próximo passo e mudar a forma como se relaciona com o mundo espiritual? Lembre-se, não é uma questão de sorte, mas de prática, autoconhecimento e sintonia com as leis universais. Então, qual será o seu próximo movimento? Comece agora mesmo a aplicar o que aprendeu aqui e veja como sua própria conexão com a espiritualidade pode se transformar. E aí, o que você acha? Está pronto para se aprofundar ainda mais? Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que vai transformar sua visão sobre o espiritual e muito mais. Vamos juntos nessa jornada de evolução e descobertas.